Olá, pessoal, boa noite. Passando por aqui novamente para dar a terceira parte do meu testemunho a vocês e compartilhar mais um pouquinho do que Deus fez durante esse tempo no hospital, da grandeza e das maravilhas dele que ele fez na minha vida e através da minha vida naquele lugar. Eu contei a vocês no testemunho anterior que eu estava na parte de baixo do hospital de Itapevi, onde recebi as plaquetas com aquela enfermeira enviada por Deus naquele lugar. No dia seguinte, me transferiram para a parte de cima da enfermaria do hospital. Onde cheguei no quarto, tinha 3 mulheres abençoadíssimas da parte do Senhor, muito queridas, que conheci, que foram usadas por Deus na minha vida e Deus me usou na vida delas. 3 pessoas, uma estava para fazer um cateterismo, a outra estava esperando também uns resultados de uns exames que ela tinha feito, e a outra estava sendo tratada ali devido a ela não se mover da cabeça para baixo. E Deus me usou grandemente na vida delas. Foi um tempo muito bom do Senhor naquele quarto. Os anjos do Senhor estavam ali naquele quarto. E como eu falei com vocês desde o princípio do testemunho, todas as pessoas daquele hospital que entravam dentro do meu quarto, enfermeiras, médicos, auxiliares, faxineiros, todos, pasmem, estavam cantando louvor, entravam sorrindo, cantando louvor e saíam cantando os louvores. E no quarto, na parte de cima, não foi diferente também. Quando eu cheguei lá, que o enfermeiro me levou de cadeira de roda, me deixou lá para que o pessoal me recebesse e vieram ao meu encontro, as enfermeiras entraram cantando louvores no quarto, foi uma bênção aquilo ali, um alívio para o meu coração. E recapitulando com vocês, aos testemunhos anteriores, eu cheguei no Hospital de Santana de Parnaíba com 4.000 de plaquetas, saí dali com 6.000 devido aos corticoides que eu tinha tomado. Cheguei no Hospital de Itapevi, tomei corticoide, soro e mais 6 bolsas de plaquetas, aumentaram para os 6, continuou no 6, perdão, e aumentou para 23.000 depois, e depois os 23.000 diminuiu para os 7.000. Sendo que o mínimo é de 150.000 a 256.000 de plaquetas, ou mais até. E eu estava realmente num estágio muito baixo com as plaquetas, correndo um risco muito sério. Queridos, está vendo essa frase na minha blusa? Fé é quando nós temos que ter, quando nós não conseguimos ver, mas nós, apesar de não conseguirmos enxergar, nós temos que crer e confiar que Deus está agindo através da nossa fé. E eu tive que ter fé naquele momento que Deus ia agir através daquelas plaquetas, através daquela corticoide, através daquelas pessoas que entravam e saíam no meu quarto me tratando com o maior zelo e carinho. Eu vejo cada pessoa daquele lugar como um anjo enviado do céu para cuidar da minha vida nesses dias que eu estive lá. E eu tive fé e perseverança no Senhor. E as plaquetas aumentaram para os 23.000, depois diminuíram novamente e eu permaneci ali tomando corticoide, soro de 8 em 8, corticoide de 12 em 12, e no dia seguinte entrou a médica no meu quarto e falou assim: Simone, eu não tenho uma boa notícia para você, as suas plaquetas de 23.000 desceram para 7, e eu não sei te dizer qual foi a causa, mas nós estamos investigando. E você só vai sair daqui quando elas estiverem num nível que eu posso ter certeza que eu posso te enviar para casa. E eu disse: tudo bem, doutora, eu estou aguardando. Ela saiu, mandou preparar novamente mais 6 bolsas de plaquetas e, pasme, quem entra no meu quarto para colher o meu tipo sanguíneo de novo? E só colheu porque era a regra do hospital, porque ela já sabia, a mesma enfermeira da bolsa de sangue que tinha feito a minha primeira coleta de tipo de sangue na parte superior do hospital. Deus não é ou não maravilhoso, queridos? Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele faz quando Ele quer, quando Ele tem um propósito, um chamado para mim e para a sua vida. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para nós. E eu recebi as 6 bolsas de plaquetas novamente. Na sexta-feira, conforme as coisas foram andando no quarto, recebendo os corticoides, os soros no quarto, Deus foi falando, enviando anjos para visitar. Enviou pessoas do Senhor para me visitar naquele quarto, para orar pela minha vida, para orar pelas pessoas que estavam ali. E o trabalhar de Deus foi grande naquele lugar,
pessoas receberam oração, pessoas foram transformadas através dos seus rostos, através do falar, do sorrir. A gente via que os anjos do Senhor estavam naquele quarto. Não tinha como duvidar da grandeza do Senhor naquele lugar. Se eu duvidasse, seria muita incredulidade da minha parte, porque Deus estava ali em todo o momento. Então Deus foi maravilhoso em tudo, do princípio ao fim desse testemunho. Deus seja louvado e engrandecido por isso tudo, pelo que Ele fez e pelo que Ele vem fazendo na minha vida, querido. A transformação tem sido diária, Deus tem feito grandes coisas no meu coração. Eu estou acostumando a dizer aqui em casa para os meus filhos que eu estou adormecida, o coração adormecido, a mente adormecida, e isso é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida também, se você se permitir e crer e ter fé que Deus pode todas as coisas. Como eu sempre falo, independente das circunstâncias, Deus pode todas as coisas. Confie naquele que te fortalece, confie naquele que tem a sua vida na palma das suas mãos, gravada na palma das suas mãos. E ali eu continuei, conheci a Dona Joaninha, a Fátima Maria, a Odete, a Luciana, a Alice, conheci a Dona Rosário, uma senhora tão querida, no qual Deus me deu a oportunidade de orar por ela e ungir ela antes dela ser transferida para o Hospital das Clínicas. Foi maravilhoso. Apesar das lutas que eu estava enfrentando ali, da ansiedade, às vezes que batia, da angústia, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos, e às vezes isso bate no nosso coração realmente, eu sentia vontade de orar pelas pessoas, sentia vontade de estar próximas delas, de trazer um pouco de alegria e de paz para elas naquele quarto. Eu fazia a Dona Joaninha sorrir, eu até fiz uma música para ela. Então foi muito lindo o que Deus fez. Eu tenho contato com todas elas até hoje. Fátima foi uma pessoa enviada por Deus naquele lugar. Fátima é um testemunho vivo do que Deus fez ali também. Fora os outros milagres, como eu já contei. A Fátima é filha da Dona Joaninha, que estava esperando por um processo de cateterismo. Quando eu cheguei no quarto, ela se aproximou logo uns 10 minutos depois que eu me acomodei na cama, e ela tocou na ponta da minha cama e falou que Deus estava ali comigo, que tinha anjos ao meu redor e ela podia ver. Ela pegou o meu nome e enviou para a igreja, o grupo da igreja dela, de intercessoras, das irmãs, e pediu que colocasse o meu nome num grupo de oração de 24 horas. Querida e querida, todos os horários foram preenchidos em prol da minha vida. Não faltou um, eu tenho print no meu celular desses horários. Todos oraram e, aliás, estão orando, determinando a minha cura até o dia de eu refazer os meus exames, que será na próxima semana, para ver se as plaquetas continuam nos 53 mil, ou se aumentaram, ou se diminuíram, só Deus sabe. E elas continuam intercedendo, o meu nome continua no relógio de oração, porque ela afirmou para mim que elas só parariam de orar quando eu recebesse a cura total do Senhor. Isso não é Deus? Isso é Deus. É Deus puro na vida dos servos, daqueles que servem ao Senhor com obediência à sua palavra, com fidelidade. Então eu falo para você, obedeça, confie no Senhor de todo o teu coração. Não permita que o teu coração se desvie da vontade que Ele tem para a sua vida. Continue no caminho, continue firme, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Determine na sua vida que você vai fazer mudanças, que você vai renunciar às coisas do passado, aquilo que muitas vezes entristece o teu coração diante do Senhor e te afasta da presença dEle. Não permita que nada, meu amado, te afaste da presença, da grandeza desse Deus Todo-Poderoso, porque eu posso afirmar para vocês, existe um Deus no céu de tanto poder e glória, que ainda hoje realiza maravilhas, milagres e prodígios no nosso meio. Basta nós crermos e pedirmos e confiarmos de todo o nosso coração. E a Fátima foi um desses anjos enviado ali. Depois, do meu lado, tinha a Lu, que cantava louvores, que colocava louvores no celular, que animava o quarto com as palavras e colocava louvores, e às vezes eu dormia tarde por causa dos remédios, eu acordava
com louvor maravilhoso no quarto e ela glorificando a Deus pelas nossas vidas. Teve um dia à tarde que me levaram para fazer a ultrassom, que a médica tinha pedido para ver como é que estavam os meus rins, porque tinha dado um aumento no rim do lado direito, e ela pediu para que eu fosse fazer a ultrassom. A enfermeira desceu comigo, a enfermeira Patrícia, eu estou citando o nome dela porque ela me permitiu, e ela desceu comigo na cadeira de roda, e nós chegamos lá no médico, o médico pediu para que eu deitasse para fazer a ultrassom, e ele fez algumas perguntas para mim. Ele perguntou por quantas cirurgias eu já tinha passado, se eu tinha tido um problema de saúde. E eu revelei a ele que eu tinha 3 filhos, que o Senhor tinha me dado 3 filhos, 3 cesáreas, e tinha passado por uma 4ª, que era um câncer no colo do útero, o qual eu passei há 8 anos atrás. E eu confesso para vocês que esse câncer que eu tive há 8 anos atrás, eu achei que seria meu último problema de saúde. Mas para tudo Deus tem um propósito. E agora eu estou aqui enfrentando esse problema das plaquetas, mas porque Deus permitiu. E eu vou passar mais uma vez por isso, porque Deus está comigo. E quando eu revelei isso para ele, quando voltamos para o quarto, ela chegou no quarto comigo. Naquele dia eu estava um pouco angustiada, porque era justamente naquele dia que eu fiquei sabendo que as minhas plaquetas de 23 mil tinham descido para 7 mil. E no momento me deu uma crise de choro, um choro muito forte. E a enfermeira Patrícia, junto com a Luciana, a Fátima, se aproximaram de mim na cama e falaram: você é guerreira, você é forte e corajosa. Você passou há 8 anos atrás por um câncer do colo do útero e você está aqui. E eu falo para você que aquilo que você falou lá embaixo, eu fiquei te olhando. E enchi os meus olhos de lágrimas e falei: Deus, os meus problemas não são nada perto do que a tua filha está enfrentando e já enfrentou. Eu glorifico a Deus por isso. E ela falou assim: você é uma guerreira, você é exemplo para muitas mulheres aqui nesse quarto e principalmente foi um exemplo para a minha vida. Eu estou saindo daqui hoje com o seu testemunho fortalecida, Simone. Confie, porque Deus vai te dar a cura total. Eu recebi a palavra da enfermeira Patrícia, que é cristã, é do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que Deus colocou do meu lado e daquelas pessoas que Deus me usou para ministrar na vida delas. Nesse mesmo dia, eu fiquei ali no quarto, entrou um rapaz da idade do meu filho. E ele olhou para mim, ele foi mexer na tia Alice, que estava do lado, na cama, e ele olhou para mim e falou assim: o que você tem? E eu falei para ele assim: eu estou com problemas de plaquetas. E enquanto nós conversávamos, o Espírito Santo ministrou o meu coração: fale para ele de mim. E eu perguntei ao Senhor: sério, Senhor? E o Espírito Santo novamente: fale do meu amor por ele. E ele continuou conversando comigo, porque depois que ele verificou a senhora Alice do lado na cama, ele iria verificar os meus sinais. E ele falou: já vou ir ver você. Eu falei: tudo bem. Quando ele se aproximou da minha cama, que ele foi medir os meus batimentos cardíacos e a minha pressão arterial, ele falou assim: plaquetas, né? Deve ser bem difícil, a senhora está toda roxa. Eu falei: é. E eu falei para ele assim, olhei para ele e falei: eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou: claro. E eu falei assim: você conhece a Jesus? E ele falou: conheço. E eu comecei a ministrar no coração dele para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. E sabe o que ele me falou? Que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, que o pai e a mãe dele são pastores. E que ele estava muito envergonhado com as desonras que ele estava dando aos pais, que ele estava muito triste naquele dia e entristecido com o coração dele, que ele sabia que ele estava errado, mas que ele não estava tendo força. E ele não sabia o motivo disso tudo. E eu falei para ele: volte para os caminhos do Senhor, honre o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem na face da terra, cuide deles. Volte para a igreja, ore. Deus é maravilhoso. Eu falei para ele: eu estou passando por esse processo aqui, mas em nenhum momento eu estou murmurando. Eu estou glorificando o nome do Senhor. Eu não estou questionando. Eu estou sendo grata em tudo. Deus te ama e tem um propósito lindo na sua vida. Eu falei para ele: você tem a idade do meu filho. E um dia eu já orei pelo meu filho e eu vou orar por você assim como eu orei pela vida dele.
E ele, querido e querida, ele abriu um sorriso diferente de como ele entrou no quarto. E ele falou assim: muito obrigado pela sua vida, eu vou levar o seu nome para a igreja do meu pai e eu vou estar lá orando com meu pai e com a minha mãe pela senhora. E eu falei: e eu vou levar você no meu coração para orar como um filho pela sua vida também. E ele falou: eu estou sabendo que parece que no final da tarde a senhora vai receber a alta do hospital. Eu falei: sim. Ele falou: eu vou vir me despedir da senhora. E ele voltou e no final da tarde, no meu quarto, e ficou na ponta da minha cama até a hora da enfermeira vir trazer os papéis de alta para me entregar. E ele saiu com os olhos marejados de lágrimas do meu quarto, feliz porque ele tinha falado comigo naquele dia. Deus é ou não é lindo, queridos? Deus não é um Deus de milagre? Que usa as pessoas até mesmo nos momentos de luta, nos desertos que a gente está passando, Ele nos usa para tocar, para trazer as pessoas de volta para Ele. Nesse mesmo hospital, naquele quarto de CTI, onde eu contei para vocês que eu encontrei uma moça ali de 44 anos, ela estava há 26 anos afastada da presença do Senhor, e Deus usou a minha vida para fazer a reconciliação dela entre o Senhor e ela. Glória a Deus por isso, Deus seja louvado por isso. E tantas outras coisas Deus fez naquele hospital, usando a minha vida como testemunho. As pessoas viram o mover de Deus ali. Eu fui, antes de ter alta, também fazer uma tomografia. E a médica estava em dúvida se me daria algum remédio para fazer ou não. E no final eles decidiram que eu ia ter que tomar o remédio para fazer a tomografia. E eu desci com o enfermeiro para fazer a tomografia, meio que preocupada. Chegando lá, ele me colocou na mesa do aparelho. E ali o Espírito Santo falou para mim assim: não te preocupes porque eu estou contigo aqui. E trouxe à minha memória a música Jeová Jireh da Aline Barros, onde Deus nunca perdeu uma batalha. Então, Deus não perdeu a minha batalha. Deus deu a minha vitória e está dando dia a dia a minha vitória. Essa batalha já é ganha pelo nome de Jesus. E eu volto a dizer e a repetir, não vou me cansar de repetir para todos vocês que estão me assistindo: Deus não tem filho e filha escolhidas. Ele tem propósito diferente para cada um de nós. Viva o seu propósito, viva o seu chamado. O chamado que Ele tem para mim é diferente do seu. E o que Ele tem para mim ninguém pode tirar. E o que Ele tem para você ninguém pode tirar. Então não vivam em disputas, em competição, em concorrências. Vivam para o reino de Deus. Glorifique o nome do Senhor na vida de vocês em tudo o que vocês fizerem. Quando subir no púlpito, acredite, ali ainda é um lugar santo de purificação. Se purifique, se santifique ainda mais antes de subir naquele púlpito, porque ali quem sobe com você é um Deus todo-poderoso. Eu creio que Deus ainda vai fazer muitos milagres nesse tempo ainda. Deus está interessado, meu querido e minha querida, em salvar vidas. Deus não está interessado nas nossas finanças, no que nós podemos adquirir aqui nessa terra, porque tudo aqui é passageiro. Nós temos que ter na eternidade o galardão com o Senhor. No hospital Deus ministrou no meu coração. Não importa se você está no Albert Einstein da vida, no São Luís, no São Camilo, num hospital maravilhoso, ou se você está num hospital público como eu fiquei. O importante é que quem está no hospital com você é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E Ele usa as pessoas lá dentro que Ele colocou para nos abençoar no tempo certo, na hora certa, e Ele chega no momento certo. Outra coisa que aconteceu comigo no hospital, magnífica e maravilhosa, para encerrar esse grande e maravilhoso testemunho. Tem outras coisas mais que, conforme o tempo for passando, eu vou contando por vocês aqui na internet. Foi a doutora Natália, que foi um anjo enviado por Deus naquele hospital para ir lá me ver e interceder pela minha vida. Ela chegou nesse dia no quarto, pegou na minha mão e olhou dentro dos meus olhos e falou: eu vou cuidar de você. Deus me enviou aqui, eu vou cuidar de você, não se preocupe, porque agora tudo está comigo, eu vou agilizar tudo. Queridos, ela foi lá como médica e conversou com os médicos dos hospitais, os diretores dos hospitais,
E eles passaram a noite inteira do plantão deles, mandando para ela, por telefone, todo o meu prontuário para que ela pudesse me encaminhar para a hematologista, que é a médica que está hoje cuidando do meu processo no tratamento. A doutora Natália foi um anjo do Senhor. E eu conversando com ela esses dias, ela falou para mim que ainda vamos nos encontrar, não nos reencontramos depois do hospital. E ela vai me contar o porquê ela foi lá, porque Deus tocou no coração dela. Isso é Deus em todo momento. E eu louvo a Deus por cada anjo enviado naquele hospital, por cada visita que eu recebi, pela visita da pastora Raquel, da minha amiga querida Marília, da Maria Ângela e de todos aqueles que foram lá e que por algum motivo não puderam estar comigo. O meu esposo que teve, pastor Marcelo, em todos os momentos comigo do lado da minha cama, gravou salmos maravilhosos para mim, para eu escutar, para eu não ficar com ansiedade, com medo, porque os salmos acalmavam ao meu coração. Então eu louvo a Deus pela vida dele também, que esteve nesse processo comigo, pela vida dos meus filhos, o Rafael, o Eric, o Caio, as minhas noras, Ana e Amanda. Muito obrigado a todos vocês e todas as pessoas que eu recebi mensagem no WhatsApp, que eu recebi ligações, que eu recebi palavras de carinho, que eu recebi presentes na minha casa. Muito obrigado a todas elas. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque o Senhor lembra de todas, mas eu louvo a Deus por cada vida e sou grata, em gratidão a todos vocês, anjos do Senhor enviado para cuidar de mim. E Deus continua cuidando ainda de mim, continua cuidando muito bem na beleza da sua santidade. Eu estou ainda para fazer os exames, como eu disse a vocês, mas confiante no poder do Altíssimo. Eu espero, com esses pequenos testemunhos que eu dei a vocês durante esse processo, que isso possa ter tocado no coração de vocês, gerado frutos, gerado fé e gerado gratidão, e que possa revelar a vocês no mais profundo da alma de vocês o quanto é importante termos intimidade, uma busca de vida de oração na presença do Senhor. Eu peço a você que você me ajude a compartilhar esses vídeos, curta lá, dê o seu like para que não seja curtido somente, mas para que esses testemunhos impactem muitas vidas e que as pessoas acreditem que há um Deus de milagre, que doença para Deus, com um sopro da sua boca, uma palavra da boca dele, basta, acaba e nós seremos curados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.